Muito bem, é uma alegria para mim sempre estar aqui ministrando a palavra com vocês, assim como algumas outras pessoas têm feito. Nós já estamos no quarto culto do ano, a quarta celebração do ano, mas é a primeira vez que eu estou aqui tendo essa oportunidade de expor um trecho da palavra com vocês e isso me alegra muito o coração. Eu espero que todos estejam animados para tudo aquilo que a gente ainda vai viver nesse ano, seja aqui na nossa igreja, seja no trabalho de cada um, seja na esfera acadêmica, no lar, e como Deus com certeza vai nos usar, vai nos tratar, vai nos transformar para que a gente possa viver para a glória dele. Bom, nesse início de ano eu estive orando muito pelo Connect, orando muito pela vida de cada um de vocês, e é claro que várias vezes pessoas vêm conversar com a gente, falando sobre situações, falando sobre desafios no emprego, esperando por uma porta de emprego, pessoas relatando que têm tido alguma enfermidade, algumas pessoas lutando com a enfermidade de pais, de familiares, de amigos, e a gente tem orado. Contem sempre com as nossas orações, tanto minha quanto de todo mundo da equipe. A liderança da igreja se reúne frequentemente para orar pela vida de cada um de vocês. Mas, aprendendo com o apóstolo Paulo, eu percebo que uma das orações que são mais abençoadoras é quando nós oramos pela vida espiritual uns dos outros. Quando a gente ora pelo crescimento espiritual, pelo coração de cada um de nós. Não sei se vocês sabem, mas o apóstolo Paulo, ele registrou 4 orações nas suas cartas. Inclusive, elas aconteceram quando ele estava preso ali em Roma. Ele tem uma oração dessas em Colossenses capítulo 1, uma oração em Filipenses capítulo 1, tem também uma em Efésios capítulo 1 e em Efésios capítulo 3. São 4 orações que ele registrou ali e todas elas ele parece orar pelo crescimento espiritual. Por mais que aquelas pessoas que ele escreveu inclusive sua oração e estava clamando a Deus, passavam por perseguição, por pobreza e tantas coisas, mas ele insistia em orar pela vida espiritual daquelas pessoas. Isso porque circunstâncias vão e vêm, mas o nosso coração, nosso compromisso com Deus, nosso relacionamento com Ele e o nosso destino eterno é muito mais importante. E a partir dele fluem todas as outras coisas. Então, o apóstolo Paulo ora por essas igrejas 4 vezes, muito mais que isso, mas 4 orações registradas ali. E inspirado nisso, eu estive orando, como eu disse, pelo Connect, orando pela vida de cada um de vocês. E 3 pedidos que eu fiz a Deus é que Deus nos ajudasse como ministério para que a gente pudesse, nesse ano de 2025, buscar a Deus fervorosamente. Esse foi o meu primeiro pedido. Deus, que o Senhor nos ajude a buscar o Senhor de todo o coração. Que o nosso alvo de vida seja buscar o Senhor, buscar a Tua palavra, seja ter intimidade contigo, seja cultivar um relacionamento com o Senhor. Eu pedi para que Deus trabalhasse na vida de cada um de nós, para que não houvesse no nosso meio pessoas que a vida de intimidade com Deus é apenas na igreja, apenas no culto, mas para que todos nós pudéssemos viver essa intensidade de buscar a Deus na nossa vida devocional, na nossa casa, no culto doméstico, enfim. Orei também para que Deus nos ajudasse a compreender a palavra corretamente. Tem muitas pessoas que buscam a Deus fervorosamente, querem realmente escutar a voz de Deus, querem ter intimidade com Deus, mas elas não se atentam tanto à palavra revelada, aquilo que ele já disse. E aí buscam fervorosamente, mas compreendem totalmente errado a palavra. E por compreenderem errado, vivem errado. Então, meu segundo clamor a Deus foi para que Ele nos ajudasse a compreender a palavra corretamente. Seja em cada um dos nossos momentos de culto, seja nos momentos de bate-papo, que a gente vai ter ainda mais esse ano, todos os meses tendo momentos de discussão sobre temas que a gente tem vivido na faculdade, no trabalho, no trânsito, nos sonhos, enfim. Em cada um desses momentos que Deus nos ajudasse, guiasse cada pessoa que fosse aqui expor a palavra para que a gente pudesse pregá-la fielmente e compreendê-la corretamente. Eu clamei para que Deus ajudasse cada um na sua vida devocional, para que na sua própria meditação diária não tivesse interpretação errada das Escrituras, mas para que o Espírito Santo nos ajudasse a interpretar cada texto de acordo com o que Deus quis que ele fosse escrito ali, fosse interpretado.
Além disso, eu clamei para que Deus nos ajudasse a viver intensamente o Evangelho. Viver intensamente esse Evangelho que a gente aprende, para que a gente não seja apenas ouvintes, apenas estudiosos, apenas pessoas que decoram textos bíblicos, mas não descem ele para o coração. Então eu clamei para que Deus nos ajudasse a vivê-los na prática, que a gente conseguisse ter esse Evangelho vivido na prática e que a gente vivesse ele com intensidade. Que Deus nos ajudasse para que com intensidade nós pudéssemos servir a nossa cidade, nós pudéssemos servir a nossa igreja, pudéssemos servir as nossas famílias, testemunhar do Evangelho e a partir de nós vidas serem transformadas. E esse foi o meu clamor. E olhando para uma daquelas orações do apóstolo Paulo, que é a que eu gostaria de falar hoje, inclusive é a quarta oração que eu exponho aqui na igreja, essas outras 3 em alguns cultos deve estar no YouTube, mas essa eu ainda não tinha exposto. Essa oração fala exatamente sobre isso, sobre esse buscar a Deus com intensidade, viver esse evangelho com intensidade e compreender a vontade de Deus, compreender a palavra revelada de Deus para nós. Então, para isso, eu gostaria de convidar todo mundo a abrir suas Bíblias em Filipenses, capítulo 1. A gente vai ler um texto que a gente pulou no ano passado. Ano passado nós estudamos os 4 capítulos de Filipenses, mas por causa do tempo a gente não viu todos os versículos. E hoje a gente vai voltar em 3 desses versículos que nós pulamos. Abre aí em Filipenses, seja no seu celular, na sua Bíblia. Se possível também, tome notas ou abra o seu aplicativo de notas, mas aciona o não perturbe aí, para não vir notificações. Mas que você possa ler esse texto junto comigo e a gente possa tomar notas de atitudes práticas que a gente pode começar a fazer a partir de hoje e notas que nos mostram quem é o nosso Deus e qual é a vontade dele. Amém? Abriu aí? Filipenses capítulo 1. Então você vai agora para o versículo 9. Vai para o versículo 9, a gente vai ler 3 versículos, 9, 10 e 11 no capítulo 1. Não sei qual é a versão que você está utilizando aí, eu vou estar usando a versão NVI, mas você pode acompanhar aí, mesmo se ela for diferente. Vamos ler então? Filipenses, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11 diz: Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, estamos diante desses 3 versículos de Filipenses, essa oração do apóstolo Paulo para a igreja de Filipe, e eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreender a Tua verdade aqui, que o Senhor nos mostre nesse texto quem é o Senhor, qual é a Tua vontade e qual é a atitude que o Senhor espera de nós diante desse texto, diante do Teu Evangelho, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a desenvolver o amor acima de tudo e que a gente possa glorificar o Senhor com os nossos pensamentos, com as nossas falas e com as nossas atitudes. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, através desse texto eu espero que todos nós possamos compreender o nosso dever de desenvolver um amor verdadeiro e um amor verdadeiro que transforma vidas e que glorifica a Deus. A gente sabe que o amor é um tema muito importante e muito repetido na palavra de Deus, né? Você sabe que tem vários textos que falam sobre isso. E a ideia é que o amor é tão importante porque ele é uma peça central na vida cristã. Através dele, nós podemos transformar vidas, nós podemos glorificar ao nosso Deus. Só para a gente citar aqui e nos lembrar da importância desse amor, eu gostaria de lembrar vocês do primeiro grande mandamento e do segundo grande mandamento, que estão ali em Mateus 22, versículo 37 a 40. Você pode anotar aí para você ler depois. A ideia é que Jesus, respondendo ali os fariseus, né? Ele diz que o grande mandamento é que nós amemos ao nosso Deus com todo o nosso corpo, com todas as nossas forças, nosso entendimento, né, com toda a nossa alma, que a gente ame a Deus. Se a gente amar Deus verdadeiramente, a partir disso vai fluir todo o resto que nós devemos viver e praticar. E em segundo lugar, amar o nosso próximo. O amor, ele é uma peça fundamental, ele é imprescindível
para o cristão. Você sabe que um cirurgião não precisa amar o seu paciente para fazer a cirurgia, né? Um advogado também não precisa amar ali o seu cliente ali para poder advogar em nome dele, né? E ir ali na justiça. Enfim, várias profissões a pessoa não precisa necessariamente amar. Seria bom, né? Se amasse, mas muitas profissões as pessoas praticam elas livremente, mesmo sem amar a pessoa que ela está atendendo. Mas não é possível eu ser um cristão sem amar. Isso não tem como. Você pode até tentar desenvolver essas profissões sem amor. Seria melhor se você amasse. Mas ser cristão, ser um cristão médico, um cristão advogado, um cristão vendedor, um cristão professor, um cristão veterinário, um cristão em toda a nossa sociedade, se você não amar, é impossível. É imprescindível que o cristão ame, porque o grande mandamento é amar o nosso Deus e amar o nosso próximo. Se você for lá para Gálatas 5, um texto que a gente vai ler daqui a pouco, Gálatas 5, versículo 22, versículo 23, você vai ver ali o fruto do Espírito. E qual que é a primeira característica do fruto do Espírito? O amor. O amor é uma peça fundamental para o cristão. Não tem como eu ser cristão sem eu amar. A gente sabe que o amor não é meramente um sentimento, é uma decisão, né? É um estilo de vida. Você ama a outra pessoa, mesmo ela não merecendo, você ama aquela pessoa, mesmo quando ela não te ama de volta. Esse é o amor que nós aprendemos de Deus. Se você for para 1 João, você vai ver muitas características do amor de Deus para conosco. E você vai ver lá no capítulo 4 que Deus é amor. E se a gente não ama, a gente não conhece a Deus, né? E se a gente ama, a gente conhece a Deus. Então, o amor, ele é uma peça fundamental para o cristão. Mas vamos lá. Nós vimos aqui o texto de Filipenses, capítulo 1. Nós temos 3 versículos. E dentre esses 3 versículos, a gente vai encontrar 6 características desse amor que nós aprendemos de Deus. 6 características que eu espero que você coloque como meta para os próximos dias, talvez para os próximos 6 dias, que você pratique esse amor que você aprende de Deus. Bom, o versículo começa no versículo 9, né? O texto começa no versículo 9. E a primeira coisa que a gente aprende, a primeira característica é que o amor que nós aprendemos de Deus é um amor abundante. Paulo ora para que eles possam amar muito mais. Não quer dizer que eles não amavam. Aquelas pessoas já amavam. Era uma igreja que desenvolvia o amor. Paulo ouvia sobre o amor deles, né? Mas o apóstolo Paulo queria que eles amassem ainda mais, que eles desenvolvessem aquele amor, que eles dessem esse exemplo ainda maior. Na verdade, a palavra aqui no original nos mostra que o tipo de amor que o apóstolo Paulo estava em mente ali era um amor que transborda. Era um amor que não se contém, que não tem aqueles limites ali. Eu vou amar só até aqui. Ao contrário, é um amor que transborda. Às vezes a gente ama com algumas limitações. Às vezes a gente ama o nosso próximo, como eu disse, só quando essa pessoa nos ama de volta. Então, enquanto aquela pessoa me tratar bem, eu vou tratar bem ela, né? Ou enquanto eu estou aqui convivendo junto com ela, talvez estou aqui no mesmo pequeno grupo, alguma coisa do tipo, eu vou amar ela. Depois que ela for uma pessoa distante, não tem porquê eu amar aquela pessoa, né? Eu vou amar essa pessoa enquanto ela der talvez um bom testemunho, enquanto caminhar junto com ela, ajudar a minha reputação. Mas se ela começar a dar um mau testemunho, então eu não vou mais amar ela, não vou mais ser amoroso, não vou ser bondoso com aquela pessoa. A gente coloca às vezes algumas limitações, sejam intencionais ou não. Mas a questão é que eu preciso amar aquela pessoa como Deus me ama. E Deus nos ama mesmo a gente não merecendo, porque merecíamos o inferno, mas mesmo assim Deus nos resgatou, Ele nos salvou. Então, o amor que o apóstolo Paulo clama aqui é que eles vivam esse amor abundante, né? Vocês perceberam que esse texto mostra que o apóstolo Paulo fala assim, olha, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais. E ele não disse o amor de vocês por Deus, ou o amor de vocês pelo seu pastor, ou o amor de vocês pelos seus pais. Vai ter textos que vão falar sobre os mais diversos tipos de amor direcionados. Mas aqui ele fala sobre o amor no geral. E parece
que todos os tipos de amor ou todas as nossas relações precisam ser desenvolvidas através do amor. Não só aquelas que a gente tem mais apreço, né? Mas eu preciso amar em todos os meus relacionamentos. Bom, é claro que o apóstolo Paulo tinha em mente um tipo de amor, o amor a Deus, né? A gente viu ali em Mateus que é o primeiro mandamento, eu amar a Deus acima de todas as coisas. A própria carta de Filipenses nos fala sobre um outro tipo de amor. Se você avançar aí para o próximo capítulo, pode ir para o capítulo 2 aí. Para o capítulo 2, você vai ver do versículo 1 ao 4, mas especificamente no versículo 3 e no versículo 4, um tipo de amor para as pessoas que são irmãos na fé, pessoas aqui da nossa igreja, pessoas que são meus irmãos em Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala aí nesses dois versículos, versículo 3 e 4 de Filipenses 2, que nós não devemos considerar os nossos interesses como maiores, mas ao contrário, né? Preciso considerar o interesse do outro. Eu preciso pensar primeiro no outro, eu não devo ser egoísta. Eu preciso considerar o interesse do outro, eu preciso pensar nele primeiro, eu preciso considerar ele como mais importante. É o tipo de amor que está sendo desenvolvido na carta. E no capítulo 1, com certeza, ele tem isso em mente. Então, eu preciso desenvolver um amor abundante em relação a Deus, em relação ao meu próximo, e preciso desenvolver esse amor em relação às pessoas que estão ao nosso redor, ao meu vizinho, ao meu familiar. Eu sei que talvez amar aquela pessoa que a gente convive muito é um pouco mais difícil, né? Amar aquele parente distante, aquele amigo distante, ou aquele famoso que você segue na internet, né? Você fala, eu amo aquela pessoa, é muito mais fácil do que quando você convive com ela, né? Eu estava esses dias assistindo no Amazon Prime uma competição do MrBeast. Alguém viu? Lá no Amazon Prime, de vários jogos e tudo mais. E aí começou com 1.500 pessoas competindo e não sei se já terminou, mas ia ser uma pessoa só e ia ganhar, acho que 5 milhões de dólares. E foi isso? Acho que era, né? E aí a ideia é que várias pessoas estavam competindo. E eu lembro que no primeiro episódio, várias pessoas estavam numa fila ali e não lembro qual era a competição, mas as pessoas da fila inteira ou saíam do jogo ou continuavam no jogo. Então, você caiu do lado de alguém, você poderia ou continuar com aquela pessoa ou ir embora da casa com aquela pessoa. E as pessoas começaram a tentar convencer aquela pessoa a ficar no jogo, não ir embora, porque tinha prêmios ali para quem fosse embora. E aí a pessoa virou para o lado e falou assim, olha, aí eu te amo, fica aqui. E começou a falar, e eu olhei para aquilo e falei, como que ela fala que ama aquela pessoa? Tá, só porque tem 5 milhões de dólares, né? ali de prêmio, mas ela está ali do lado daquela pessoa, nem conhece, não sabe nem o nome da pessoa, só sabia o número que estava ali na camiseta e falava, eu te amo, não sei o quê, obrigado e tal. Então, é muito mais fácil a gente dizer que ama a pessoa quando a gente não conhece, né? Só fala ali, palavras ao vento. Mas de verdade amar em atitudes, daí é muito mais difícil, né? Então, eu pergunto para vocês amam todo mundo que está sentado aqui? Olha aí para o teu lado, olha para trás, vê as pessoas aí. Você viu alguém que não sabia que estava aí? Dá uma olhada aí. Você ama todo mundo que está aqui? 100%? Ou você diria, não, eu amo 80% das pessoas que estão aqui. É difícil, né? Amar todo mundo. E se você diz que ama todo mundo, se a gente vigiasse, então, a tua vida pelo próximo mês, para ver se você realmente está amando todo mundo, se você não está fofocando sobre a vida de ninguém, se você não está maltratando ninguém aqui, se você está orando pela vida de todo mundo, será que a gente de fato ama as pessoas que estão ao nosso redor? É muito mais difícil, né? Aquela pessoa que chegou atrasada no ensaio, aquela pessoa que talvez pegou o teu lugar na escala e te deixou num dia que você não queria trabalhar, né? Aquela pessoa que não curte as suas fotos quando você posta, não sei quais são os motivos aleatórios que cada um aqui deixa de amar um ao outro, que irrita um ao outro. Mas é difícil quando a gente convive. Pior ainda quando a gente começa a conviver mais, tipo todo dia. As pessoas que estão querendo começar a namorar, casar, né? Acha que vai ser só flores assim, né? Que não vai ter nenhum problema. Mas quando você começa a conhecer mais a pessoa, você vê os pecados dela, vê os teus, né? Você não quer preocupar só com os teus interesses, com os interesses da pessoa e tudo mais. E aí você começa a ter dificuldade de amar. É muito difícil você amar quem você convive muito. Mas o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto que a gente tem que ter um amor abundante em todos os nossos relacionamentos. Ele está falando especificamente para cristãos dessa igreja de Filipe.
E com certeza ele tinha em mente que o amor que eles tinham uns pelos outros era um testemunho ou não para as pessoas que estavam observando eles. Tinha muitas pessoas que não eram cristãs que moravam naquela cidade e observavam os relacionamentos daqueles cristãos. Aquelas pessoas que diziam que amavam a Deus, que amavam a Jesus Cristo, que tinham sido transformadas por ele. E quando eles estavam no convívio, no mercado, talvez ali em algum esporte, talvez nos relacionamentos na família, outras pessoas estavam observando, e o apóstolo Paulo estava com isso na mente, pensando, Deus ajuda para que eles possam se amar verdadeiramente, que teu evangelho não seja envergonhado, que as pessoas daquela cidade não olhem para eles e falem, nossa, mas é isso que é ser um cristão? E aí eu pergunto para você, como são as pessoas que estão nos observando aqui? As pessoas que moram talvez aqui perto dos comércios, as pessoas que estão ali naquele barzinho ali na esquina, as pessoas que estão aqui no semáforo, quando a gente sai aqui da igreja e vê aquele pessoal saindo com o carro ali, né, nem dando seta, saindo da igreja. De que forma as pessoas que nos observam estão pensando sobre o evangelho? E quando elas veem a gente brigando, e quando a gente está na Copa Connect, e a gente está lá no meio de algum esporte, e aí começa a ter alguma briga, algum conflito, e aí o não cristão olha para a gente e pensa, mas no futebol que eu jogo lá com o pessoal da firma é mais tranquilo. Qual é a forma que nós estamos representando o evangelho aí fora? Será que a gente tem amado uns aos outros de forma abundante? A nós, que com certeza é mais difícil, mas também nosso próximo e principalmente o nosso Deus. Então, essa é a primeira característica do amor, um amor abundante. Para a gente entender bem essa característica, eu resumiria dessa forma. Amar, aqui nessa parte do versículo, é amar mesmo quem te magoa. Porque como eu disse, amar uma pessoa por palavras que você nem conhece, beleza. Mas uma pessoa que está te magoando é muito mais difícil. Então, se você pode tirar alguma atitude prática para desenvolver, nesse princípio é ame mesmo quem te magoa. Bom, a segunda característica e a terceira são irmãs praticamente. E a segunda delas é que o nosso amor, ele precisa ser nutrido pelo conhecimento. Então ele tem que ser abundante e abundante em conhecimento. O que o versículo fala aqui? Versículo 9, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. E depois, e em toda percepção. Então nós precisamos ter um conhecimento profundo para que o nosso amor seja bom. Que conhecimento é esse aqui que o apóstolo Paulo fala? Bom, a mesma palavra que está nesse texto, ela está em outras orações do apóstolo Paulo. Lembra que eu falei que tem 4 orações? Colossenses 1, Filipenses 1, Efésios 1 e Efésios 3. Lá em Colossenses 1, um texto que eu já preguei aqui, o apóstolo Paulo clama para que aqueles irmãos da cidade de Colosso possam crescer em todo o conhecimento, para que eles possam crescer no conhecimento de Deus e da sua vontade. Então a ideia aqui é que o nosso amor seja abundante e que abundante também seja o nosso conhecimento do nosso Deus e da sua vontade. A gente precisa conhecer o nosso Deus, precisa conhecer a vontade dele, precisa conhecer quais são as atitudes de Deus, qual é a forma de Deus de lidar com as coisas, para que a gente possa amar verdadeiramente. Quando conhecemos a vontade de Deus, o nosso amor, ele vai ser muito melhor direcionado. Então, de nada adianta você ter um amor abundante, mas não ser um amor guiado. Se ele for um amor assim, totalmente descontrolado, um amor guiado pelas suas emoções, um amor guiado talvez pelos seus hormônios, ele não vai produzir nenhum benefício, ao contrário, vai produzir muitas vezes prejuízo. É um tipo de amor às vezes até tóxico, né? Um tipo de amor que atrapalha as outras pessoas, um tipo de amor que lá no fundo é egoísta. Pode até ser um amor abundante, mas não é um amor que produz bem, que transmite graça às pessoas. Ao contrário, se eu, além de querer amar demais, um amor abundante, eu também tenho muito conhecimento da palavra, o meu amor vai ser direcionado. Eu vou saber como eu devo amar as outras pessoas. Então, o amor apenas emocional pode ser prejudicial. Já um amor baseado em conhecimento, ele pode ser potencializado. Eu posso amar muito melhor as outras pessoas. A ideia aqui é que amar aqui é amar tudo o que Deus ama. Então, se Deus ama santidade, então eu tenho que amar santidade também. E o meu amor precisa refletir santidade. Então,
eu amo muito a namorada. E aí eu amo demais ela, mas eu não amo santidade. Esse amor explosivo vai gerar o quê? Se eu não amo a santidade, mas amo demais a namorada, um amor assim que é abundante demais, esse amor abundante nos meus hormônios de 20 e poucos anos, sem amar a santidade, vai gerar o quê? Filho. Filho, vai gerar filho, exatamente. Eu preciso amar abundantemente os outros, mas acima de tudo eu preciso amar o que Deus ama. Eu preciso amar a santidade, eu preciso amar a justiça, eu preciso amar o mesmo tipo de amor que Deus ama, eu preciso amar tudo que Deus ama. Então, de forma prática, o que eu preciso fazer? Eu preciso ler a palavra, eu preciso ler tudo aquilo que Deus disse sobre ele, sobre aquilo que ele gosta, aquilo que ele ama, aquilo que ele concorda, e eu preciso amar isso, para que o meu amor seja direcionado, para que eu possa amar uma namorada de forma bíblica, para que eu possa amar o meu vizinho, para que eu possa amar um colega de trabalho, para que eu possa amar uma pessoa que eu não conheço, para que eu possa amar talvez um amigo, um irmão aqui, da forma que Deus ama, se eu amo aquilo que Deus ama. Então, além de ter um amor abundante, eu preciso ter um conhecimento abundante também na palavra. Senão, esse amor vai ser totalmente equivocado, né? Bom, o texto continua e ele fala que aumente cada vez mais o quê? Aumente cada vez mais o conhecimento e em toda a percepção. Comecei no versículo 10, para discernirem o que é melhor. Então, além de abundante, além de nutrido pelo conhecimento, esse amor precisa ser nutrido também pela sabedoria de Deus. Não é só conhecimento da palavra, mas a sabedoria. Eu preciso adquirir a sabedoria, preciso adquirir a forma de Deus de pensar e de discernir as coisas, de entender os momentos, de entender as situações, para que eu possa expressar o meu amor de forma correta para as outras pessoas. Então, nem sempre o amor abundante, o amor que eu tenho que demonstrar para as outras pessoas, é um amor ali que eu vou só abraçar a pessoa. Amar também é exortar, não é mesmo? Então, se eu amo com conhecimento e sabedoria, o meu amor me leva a chegar para o meu irmão e falar, olha, eu preciso dizer que isso que você está fazendo é pecado. Eu não quero que você vá por essa estrada, eu quero te ajudar, eu quero orar por você, eu quero caminhar contigo, eu quero talvez fazer um discipulado com você. Então, o amor vai envolver exortar pecado. O amor vai envolver você dizer não. Um amigo teu te chama para alguma coisa e você ama muito ele, mas porque você ama muito mais a Deus, você vai dizer, não, eu não posso. Eu te amo demais. E porque eu te amo demais, eu preciso me posicionar. Eu preciso dar um bom testemunho e eu quero ganhar o teu coração também. Então, um amor que ele é cheio de conhecimento e cheio de sabedoria, ele é muito mais equilibrado e ele causa muito mais bênção do que estrago, né? Porque ele é um amor nutrido também por sabedoria, em toda a percepção, né? Então, a sabedoria de Deus, ela me mostra como amar da forma de Deus. E a forma que Deus nos ama, ela é diversa, né? Deus nos ama, por exemplo, o que Hebreus capítulo 12 fala sobre o amor de Deus? Que Deus disciplina a quem ama. Então o amor de Deus também envolve disciplina. O amor de Deus também envolve apontar o pecado. Mas o amor de Deus também envolve o perdão. Envolve tantas outras coisas. Só que se eu falar, eu quero amar verdadeiramente, só dizer sim. Alguém já viu aquele filme lá, Sim, Senhor? É um pouco antigo para o padrão da Bia. Cadê a Bia? Sim, Senhor, né? Só dizer sim para tudo. Não é isso. O amor de Deus não é dizer sim para tudo, é você amar de forma sábia, é você saber se comportar e você saber agir diante daquela pessoa de uma forma que vai produzir bênção na vida dela. Que não é só dizer sim, é você amar, é você direcionar, é você exortar, é você orar por ela. Esse é o amor cheio de conhecimento e cheio de sabedoria, é amar do jeito de Deus, com discernimento, fazendo com que as minhas atitudes possam glorificar o meu Deus. Bom, vamos continuar. Nós temos aqui uma quarta característica, agora no versículo 10. Nós terminamos no versículo 9, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então, a quarta característica é que o amor que nós aprendemos de Deus tem que ser um amor verdadeiro. E aqui, se você quiser grifar, é a palavra puro.
ou sincero em algumas outras versões. É um amor verdadeiro. Bom, para as pessoas daquela época era muito mais fácil você entender essa palavra no original, que queria dizer puro, que queria dizer sincero, porque na época eles tinham aqueles tipos de cerâmica que às vezes por causa de um manuseio errado, por causa de alguém fazendo errado aquele material, aquele objeto, podia ter algumas rachaduras. E para cobrir aquelas rachaduras, eles usavam um tipo de cera, né? Um pó ali e tudo, para cobrir aquelas rachaduras, para conseguir vender no mercado. E aí quando as pessoas chegavam ali para comprar, ficavam tentando olhar se aquilo lá tinha sido adulterado ou não, se aquilo lá tinha sido acobertado, né, com aquela cera, ou se ela era sem cera, né, sincero. Como que era aquele tipo de cerâmica? Algumas pessoas colocavam até diante do sol, assim, da luz, para tentar ver se existia ou não aquelas rachaduras. Então a ideia é que nós como cristãos possamos amar sincera, que nós possamos amar de forma pura, sem adulteração, que a gente possa amar de forma verdadeira. O que isso nos ensina? Que o nosso amor não pode ser um amor fingido, que o nosso amor não pode ser aquele amor ali interpretado, né? Sabe aquelas pessoas que são muito boas de teatro, sabe? Que interpretam bem e que chegam ali diante da pessoa, dão um belo sorriso, um grande abraço e amam ali com as suas palavras talvez, mas com as atitudes, com o seu pensamento não estão amando. É um amor fingido, não é um amor verdadeiro. Quantas pessoas vocês acham que tem esse tipo de amor? Muitas, né? Você já desenvolveu esse tipo de amor fingido? Para aquela pessoa que você não gosta muito, mas você não pode ser tão sincero assim, né? E fechar a cara. A pessoa está aqui na tua frente na igreja e aí você começa a fingir. E você ama ela apenas com palavras, mas as suas atitudes e os seus pensamentos não amam verdadeiramente. A palavra de Deus nos diz que o tipo de amor que a gente aprende de Deus é um amor sincero, é um amor puro, sem adulteração, sem fingimento algum. Esse é o tipo de amor que Deus nos encoraja a ter. Ou seja, aqui amar é falar, agir e pensar a mesma coisa com amor, com a amabilidade. Não só agir, não só falar, não só pensar. Os três, que você ame de verdade, porque o amor ele precisa ser verdadeiro. A quinta característica desse amor é que ele é um amor aprovado. Então o texto continua e fala o seguinte: puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Um outro lugar que tem essa palavra irrepreensível é ali em 1 Timóteo, em Tito também, onde fala sobre as qualificações do pastor, as qualificações do líder. Ele precisa ser isso, 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 senão ele não está apto para ser um líder. E a primeira característica, né, a primeira marca que é descrita ali, é que o líder precisa ser irrepreensível. Ou seja, ele não pode ter nenhuma ponta solta. Sabe quando você tem aquela camiseta que tem uma linha assim, e que se você puxa a linha, vai saindo a linha, né, e vai descosturando a camiseta inteira? Então, o cristão, ele não pode ser repreensível, ele não pode ter nenhuma ponta solta. Ele não pode ter alguém chegando para ele e falar: mas ele se diz cristão, mas lá no futebol ele não é cristão. Ele se diz cristão, mas quando a gente está almoçando lá no trabalho, as piadas e tudo mais que ele fica contando e rindo, não é um cristão. Ele se diz cristão, mas quando ele se tranca no quarto e vai para aquele computador ou vai para o banheiro com o celular, daí ele não é um cristão verdadeiro. Ou seja, uma pessoa com 2, 3, 4 faces, né? Na igreja é uma pessoa, na casa é outra pessoa, no trabalho é outra pessoa, no trânsito, no futebol, porque ela não é uma pessoa que ama verdadeiramente ou vive uma vida verdadeira, mas uma vida fingida e principalmente repreensível, com várias pontas soltas. Sabe aquela pessoa que está constantemente com medo de pessoas ficarem sabendo daquilo que ela faz escondido, né? E fica tentando se esconder e fingir, criar mentiras, e ela nem lembra mais a verdade, né? Porque foi tantas mentiras empilhadas uma em cima da outra. É uma pessoa que não ama verdadeiramente. É tudo fingido e repreensível demais. O tipo de amor que a gente aprende de Deus é um amor que é irrepreensível. É um tipo de amor que, se Deus voltasse hoje para nos buscar, se Cristo voltasse aqui nessa noite, a gente não ia sentir vergonha. A gente ia estar vivendo uma vida irrepreensível. Dizer: Deus, eu cumpri aqui os teus mandamentos, eu busquei o Senhor intensamente, eu busquei principalmente confessar e me arrepender dos meus pecados. Essa é uma pessoa que vive uma vida irrepreensível, ao contrário daquela que
tá tudo bem aqui, mas quando Deus chegar e mostrar, aí todo mundo vai saber a sua verdadeira face. Todo mundo vai saber que aquele amor era fingido demais. Então, se essa é uma realidade na tua vida, ainda há oportunidade de mudança. Ainda há oportunidade de você baixar a tua cabeça hoje, confessar os seus pecados a Deus e pedir perdão. Ainda há oportunidade de você mudar o tipo de interação que você tem com as pessoas que estão ao teu redor e começar a ser mais sincero, a ser mais sincera. Ainda há oportunidade, ainda há tempo de você mudar as suas atitudes e principalmente os seus pensamentos. Eu sei que talvez é o último que a gente consegue mudar, né? Aquilo que passa na nossa cabeça. Mas a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus transforma, não apenas atitudes, pensamentos. Ele nos ajuda a viver para a glória dele. Ele nos dá dicas. Filipenses capítulo 4, versículo 8, né? Finalmente, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe a tua mente. Ainda há tempo de mudar aquilo que passa na tua cabeça, para que você possa glorificar a Deus, não apenas com atitudes ou falas, mas também com aquilo que você tem pensado. A quinta característica do amor é essa, é um amor aprovado. E não é um amor aprovado diante das pessoas, é um amor aprovado diante de Deus. Porque um amor aprovado diante das pessoas, um bom ator consegue, uma boa atriz consegue. Mas um amor aprovado diante de Deus, aí é só quem se preocupa com o coração. Então, nós precisamos viver uma vida irrepreensível até o dia de Cristo, como o texto fala, sem causar tropeço para outras pessoas, sem envergonhar o Evangelho. Sexta e última característica, para a gente terminar. Versículo 11. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A sexta e última característica desse amor é que ele é um amor frutífero. É um amor que dá frutos, principalmente frutos de justiça. Ou uma outra palavra, frutos de retidão, né? É tudo aquilo que agrada ao nosso Deus. Para a gente deixar talvez esse tipo de amor ainda mais claro, vamos abrir o fruto do Espírito lá em Gálatas. Abre aí, Gálatas capítulo 5, versículo 22 até o 23. Gálatas 5, 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que essas sejam as características encontradas em nós. Não apenas pelas pessoas, mas principalmente pelo nosso Deus. Que esse seja o amor verdadeiro, que essa seja o nosso estilo de vida, o nosso exemplo, o nosso testemunho. Que a gente possa viver e desenvolver cada vez mais o fruto do Espírito. O amor verdadeiro, o amor que Deus nos ensina é um amor frutífero. Mas antes da gente completar, você percebeu uma palavra aí que diz cheios, cheios do fruto da justiça? Essa mesma palavra se encontra em Efésios, Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz o quê? Sejam cheios do Espírito Santo. E eu já falei aqui no Connect que aquele texto nos mostra que ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo. Eu preciso ser controlado por Ele. Eu preciso ser governado por Ele. Ele que tem que governar, controlar a minha vida, as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sonhos, as minhas atitudes. Eu preciso ser cada vez mais cheio do Espírito Santo, dando cada vez mais o governo da minha vida a Ele, sendo controlado por Ele. Então aqui, a ideia é que eu seja cheio a ponto de ser controlado pela retidão, controlado pelo fruto do Espírito, que o que tenha no meu coração, que o que transborda no meu coração é domínio próprio, é amor, amabilidade, é misericórdia, santidade, é busca por Deus. Isso é que tem que sair do meu coração. E aí a gente termina com o finalzinho do versículo, que ele diz o seguinte: fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Esse fruto de retidão só vai vir por meio de Jesus Cristo, por meio de um relacionamento com Deus. E eu tenho uma história que ilustra exatamente isso. Cerca de mais de 100 anos atrás, por volta de 1919, pós Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos um homem chamado Lawrence, que era um oficial britânico, e ele trabalhou por muitos anos, por muito tempo ali na Arábia. E no seu tempo ali na Arábia, ele criou
grande, um forte relacionamento com todas aquelas pessoas, ajudando elas a desenvolver a revolta contra os turcos que estavam tentando dominar eles ali. E ele era uma pessoa muito amada que criou muitos relacionamentos por ali. E quando acabou tudo aquilo, acabou a Primeira Guerra e tudo mais, ele levou vários daqueles amigos e generais ali da Arábia lá para Paris, na França, para participar de uma reunião. E esses homens estavam ali em Paris vendo o Arco do Triunfo, né, e todas as outras coisas que tinham ali, monumentos e tantas belezas que tinham em Paris. E com certeza impressionou eles de muita forma. Mas quando esse general Lawrence levou eles para o hotel, um belo hotel, e colocou eles lá no quarto, mostrou como é que funcionava tudo, como é que ligava a torneira, o chuveiro, tudo, foi embora. Quando ele voltou depois de um tempo para eles continuarem o seu dia de visitação, eles estavam ali, a história diz, né, que eles estavam ali tentando tirar a torneira do banheiro. E eles estavam tentando tirar a torneira do banheiro porque aquela torneira tinha um fluxo muito bom de água. Eles queriam levar aquela torneira de volta para a Arábia, para ver se, talvez instalando ela, melhorasse o fluxo de água e desse mais água para um lugar que tem tão pouca água. Bom, essa história nos ilustra que não adianta eu pegar uma torneira e levar ela para qualquer lugar e achar que ela vai ter aquele fluxo de água, né? Que ela é só apenas um canal ali. Desconectada do sistema hidráulico daquele hotel, não ia dar água nenhuma. E a questão é, se nós estivermos desconectados do nosso Deus, a gente não vai amar verdadeiramente. Se a gente estiver desconectado do nosso Deus, aquele amor que flui de Deus para nós, não vai fluir para as outras pessoas, porque eu estou desconectado dele. Então, se você quer amar verdadeiramente, se você nesse ano de 2025 quer ter um ano de mudança na tua vida, um ano onde você vai respeitar mais os teus pais, um ano onde você vai amar mais as pessoas que estão ao seu redor, um ano onde você vai dar um ótimo testemunho para as pessoas que estão ali fora, um ano que você vai se controlar mais jogando futebol, jogando basquete, um ano onde você vai dar um testemunho muito melhor no período de almoço ali na sua empresa. Se você quer realmente isso, se você quer que o teu amor para com Deus, para com os seus irmãos e para com as pessoas transforme vidas e glorifique a Deus, como eu disse no começo, se você quer isso, você tem que estar conectado com Deus. Não adianta você pegar aqui uma mensagem, eu posso passar o esboço dessa mensagem, você pode fazer um PowerPoint, você pode fazer qualquer coisa. Se você desconectar de Deus, você não vai conseguir fluir esse amor para as outras pessoas da mesma forma que ele flui de Deus para você.